Não é isso que faz uma escala. O que faz a escala de uma empresa é a capacidade de gerar. Já pensou que quanto mais você trabalhasse, quanto mais você executasse, mais o seu negócio ia ter capacidade de escalar, de crescer de forma exponencial? Hoje eu quero mostrar para você que a quantidade de horas que você dedica no seu trabalho não é o fator mais relevante para o crescimento da sua empresa. Parece óbvio, mas o óbvio tem que ser dito. Chega um certo ponto que você tem que ter a capacidade de criar lideranças e não fazer com que pessoas executem o trabalho. E para criar lideranças, você tem que ter um bom plano de contratação. E pode parecer simples, mas em diversos negócios que eu apoiei, em diversas consultorias, eu vi que as pessoas não tinham um plano de contratação muito claro. Eles não sabiam quem as pessoas deveriam liderar, quais os setores deveriam ter líderes, quais as skills, quais as competências que esses líderes deveriam ter. Então, é muito difícil você contratar de forma correta, sem saber quem você deve contratar, quando e como deve contratar. Fora que você tem que avaliar nesse quando você deve contratar, se você tem capacidade financeira, se o seu negócio cresceu o suficiente para conseguir trazer essas novas contratações, trazer novas pessoas para o seu time. Então, sem mais delongas, hoje eu quero falar com você sobre liderança, sobre gestão de pessoas e sobre contratação de pessoas de forma estratégica, colocando no seu planejamento estratégico as contratações que vão fazer a diferença de fato no seu dia a dia, na capacidade da sua empresa de fato, alcançar os objetivos estratégicos que você definiu com eles. A gente vai falar aqui de organograma funcional, plano de contratação, nós vamos falar de ponto de equilíbrio, de organograma orçado, que são assuntos que já passaram aqui no canal. Então, continua por aí, porque diante disso aqui, você já pode ver que aqui no canal a gente sempre fala de planejamento, gestão, mas também fala muito de contabilidade estratégica. Vamos lá então. O que eu estava falando lá no começo? Às vezes, o que acontece muito é, o empresário vai lá e ele sozinho começa a trabalhar 12, 16 horas por dia. Depois, o que ele quer fazer? Ele quer que ele, de fato, gerencie 2 pessoas e fazer com que essas pessoas também trabalhem 12 horas por dia na execução do trabalho. De qualquer forma, isso aqui vai totalizar no máximo 36 horas produtivas. Por mais que você tente crescer, coloque mais pessoas abaixo de você, o máximo que você vai chegar é 48, 60 e por aí vai. Mas tirando empresas extremamente disruptivas, com produtos diferenciados, não é isso que faz uma escala. O que faz a escala de uma empresa é a capacidade de gerar lideranças. Então, se eu tenho em um outro cenário um líder que lidera 2 pessoas e que essas 2 pessoas que estão aqui na liderança, mesmo que não executem, e por estar liderando mais pessoas não executam, liderem mais 5 pessoas, é claro, né, que eu não vou desenhar tudo isso aqui de novo, né? Cadê o copiar? Virou um caos isso aqui, mas tudo bem. O planejamento era bom, só não ficou muito bom a parte da execução aqui do desenho. Beleza. Se eu tenho aqui uma pessoa que lidera mais 2, essas 2 pessoas lideram 10 pessoas abaixo dela, mesmo que todas essas pessoas trabalhem só 8 horas por dia e que essas pessoas aqui embaixo sejam as únicas que executem, eu estou falando de 80 horas de trabalho. E talvez 80 horas mais produtivas, com mais capacidade de geração de resultado. Praticamente o dobro dessa capacidade aqui. Ah, Carlos, mas aqui eu vou ter muito mais mão de obra, eu vou ter muito mais custo de serviço, custo de pessoas. Tudo bem, isso é fato. Porém, isso não é sustentável, e para você ter pessoas trabalhando nesse ritmo e com esse tipo de entrega, elas vão ter que ser muito bem remuneradas. E muito provavelmente essa estrutura aqui ainda é mais barata. Isso aqui é só o básico, é a primeira questão. Se eu entendi qual é a estrutura que eu preciso criar, como que eu levo isso para dentro de um negócio? Você não vai levar para dentro de um negócio um desenho desse. Isso aqui não vale nada, né? Isso é óbvio. Até o que alguém diga, né, isso aqui poderia fazer alguma diferença. A partir do momento que você falou, é o óbvio, ninguém vai te dar mais atenção por causa disso. Então, o que você pode fazer na realidade quando o assunto é plano de contratação? Isso aqui é só para você começar a entender a lógica da coisa. Ou seja, o que vai fazer diferença é uma boa liderança. Agora, como que eu crio isso numa empresa? Vamos para as fases. Para fazer um bom plano de contratação, eu vou colocar alguns tópicos aqui básicos. Primeiro tópico, que eu sempre recomendo.
organograma funcional. Um organograma funcional nada mais é do que um organograma que apresenta as funções de cada pessoa na empresa. Só que você vai dividir em duas fases. Fase 1, funcional atual, ou seja, como funciona hoje na empresa. Segunda fase, você vai fazer um organograma funcional projetado. Por que você precisa primeiro fazer o organograma funcional da empresa na fase atual? Porque às vezes o empresário não tem uma noção de todas as pessoas que estão atuando dentro da empresa. Ah, Carlos, mas eu fechei um contrato com uma empresa que tem 300 funcionários. É claro que você não vai fazer o organograma funcional da empresa inteira. Não de uma vez. Você vai fazer por áreas. Talvez você vai fazer um organograma de diretorias, que você vai ver a presidência, as diretorias. Depois, você vai fazer um por área e a partir daí você vai evoluindo área a área. Aqui eu vou colocar um cenário de uma empresa menor para ficar mais fácil de visualizar. Mas uma empresa grande nada mais é do que várias pequenas empresas dentro dela. Você tem um setor só de compras, que é uma empresinha de compras. Você tem um setor financeiro, que é como se fosse um BPO financeiro. Você tem um setor contábil, que leva ali uma contabilidade. Você tem um setor produtivo, que talvez seja muito grande, dependendo do porte da empresa, mas pode ter várias frentes de trabalho. Então, divida em partes. Lembra desse cara aqui, ó. Eu acho que eu não fiz um vídeo desse material ainda. Isso aqui, ó, é um livrinho de 120 páginas. Nesse livro, eu não sei como é que fala isso aqui, porque é em francês. O cara que falou lá aquela frase, penso, logo existo. René Descartes. Inclusive a lógica dessa frase está aqui dentro. Nesse livro, ele descreve o método, que ele chama, literalmente, esse livro chama Discurso do Método, que é as etapas de um método científico. Que ele fala lá, análise, que é o diagnóstico, detalhamento, né, em várias etapas, ordenação, execução do mais fácil para o mais difícil, e depois validação, que é o que eu falo muito na pré-resultado, que eu chamo de contestação, né? Sempre conteste se aquilo que você fez de fato dá certo. Você está com um problema muito grande? Analisa, divide ele em pequenos problemas. Depois você ordena, executa do mais fácil para o mais difícil, depois você revisa. Então, se você tem um organograma muito grande para fazer, assim como qualquer outro problema, você vai fazer o quê? Vai analisar ele como um todo, vai dividir, vai pegar do mais fácil para o mais difícil, executar. Depois você volta validando. Então é isso que você vai fazer se você tiver uma empresa maior. Livro de cabeceira mesmo. É igual diversos outros que tem ali, Ciência da Publicidade, se você der sorte de achar, Gerenciamento por Rotina, do professor Falcone também, esse é mais fácil de achar. Voltando ao assunto, organograma funcional atual e organograma funcional projetado. Atual é aquilo que a empresa tem hoje. Então você vai definir os cargos, falar um pouco das atividades, depois você vai fazer um organograma projetado. Como que é um organograma projetado? Você vai projetar as atividades, os cargos que você acha que é necessário. Já teve situações, por exemplo, a gente chegar numa empresa, o setor financeiro, tinha um financeiro, embaixo dele tinha todas as áreas. A gente pegou e reestruturou, colocando financeiro, com as partes financeiras, debaixo uma sub-área, que era uma área de DP e gente, né, que era o RH e o DP, uma outra área de fiscal e contábil, e foi dividindo as áreas. Então, se você tiver com dúvida aqui, volta para o vídeo do organograma funcional que tem aqui no canal. Fiz o organograma funcional atual, vou fazer o projetado. Deixa eu ver se eu acho uns exemplos aqui para colocar para vocês. Aqui a gente tem uma ideia do que é um organograma funcional, né? A ideia que era, esse daqui é um pouco mais simplificado, mas, por exemplo, aqui eu tenho uma diretoria operacional, aí aqui eu tenho operação e administrativa, aqui eu tenho uma supervisão OP, né, uma supervisão operacional, e aqui eu tenho os fiscais das áreas. E aqui de baixo eu poderia começar a descrever as atividades dessas pessoas. Então, analista de suporte externo. Então, atendimento ao cliente, visita técnica, não sei, sei lá, se isso aqui fosse um cara de informática, cabeamento estruturado, diagnóstico tecnológico. Então, assim, poderia ter N atividades para ele aqui, para ele poder executar. E depende da forma que você quer criar esse organograma. Mas a ideia é, eu defini isso aqui como meu organograma, por exemplo, funcional atual. Vamos jogar ele para cá, para a gente poder visualizar. Isso aqui é meu organograma funcional atual. O que eu faço? Isso aqui não está legal, essa diretoria operacional aqui, porque está demandando muita coisa para essa diretoria. Vamos criar uma terceira diretoria? Vamos criar uma diretoria administrativa? Tirando tudo isso aqui, então quer dizer que na realidade aqui talvez, olha, eu estou tendo um diretor para cada área.
Será que não dá para encurtar esse organograma e criar uma estrutura mais enxuta, colocando a parte operacional aqui mais ligado à diretoria ou uma gerência, fazendo com que eu tenha níveis hierárquicos mais curtos, mais perto da diretoria, que seria a parte estratégica, e suprir isso aqui através de um conselho, algo do tipo? Será que essa supervisão operacional eu não posso subdividir ela em setores? Eu tenho uma área de fiscalização aqui, que são fiscais que acompanham o dia a dia, e eu tenho uma área de execução de trabalho. Então, assim, a ideia é você redefinir, vou separar recursos humanos de DP, eu quero colocar o DP dentro do administrativo financeiro, que é uma parte muito mais operacional. E vamos deixar aqui o RH, uma área mais de, por exemplo, uma área de... Eu não encaixa muito em recursos humanos, mas eu posso trazer aqui uma área de gente, trazer um RH e trazer um SESMIT, uma segurança do trabalho, tem N outras áreas aqui que eu poderia trazer nesse aspecto. Então, a primeira fase faz um organograma funcional, depois você reestrutura um organograma projetado, mudando as atividades. Para que isso aqui? Isso aqui é apenas a base, para você saber exatamente qual a estrutura que você precisa. Aqui eu olhei um processo muito mais simples. Mas para vocês terem uma ideia, isso aqui é um plano de contratação. Isso aqui era como ele era no início, que são as áreas que a gente tinha. Isso aqui embaixo era tudo que a gente tinha que contratar. Como que a gente identificou tudo isso? A gente foi área por área, conversando com o gerente por gerente, reestruturando as áreas, vendo o que tinha de planejamento estratégico para o futuro e quais seriam as áreas que eu precisaria contratar e construir. Eu vou ter um outro negócio, uma outra área comercial, uma outra área operacional. Eu vou ter uma outra área de produção. Eu tenho áreas mais estratégicas. Então, tudo isso foi sendo mapeado setor a setor, estrutura por estrutura. Feito isso aqui, qual foi a próxima fase? Organograma orçado. O que é um organograma orçado? Esse é um trabalho... E, inclusive, se você for fazer um trabalho desse, tem que valer a pena, tá? Porque dá muito trabalho e o cliente tem que ver valor e tem que ser cobrado, porque não é um trabalho que sai barato, tá? Aqui, no organograma orçado, isso aqui tem vídeo no canal, tá? Explicando no detalhe isso aqui. O que a gente faz no organograma orçado? O que ele é, na realidade? Ele é um organograma que a gente coloca todos os custos da operação da empresa para a gente ficar simulando os salários, novos cargos e ver quanto que isso custaria mais para a operação. Então vai ficando uma entrega cada vez mais tangível. Eu fiz um organograma de tudo que é a atividade da empresa hoje. Depois eu fui lá e projetei esse organograma com mais entregas e mais pessoas lá dentro. Agora eu estou falando quanto que isso custaria para a empresa. Por que eu coloco isso aqui? Porque aqui é um ponto que eu paro e mostro para o cliente. Olha, sendo honesto com o cliente. Não tem que empurrar o serviço para ele até o final se ele não vai usar. Está aqui o seu organograma do jeito que ele era, a visão daquilo que tem que ser ampliado, e essa visão tem que ser validada com o cliente, a visão do que tem que ser ampliado de contratações. Com essa visão do que tem que ser ampliado, está aqui quanto que isso custaria. Se ele entender que é viável, ou que a possibilidade de crescimento e de mais vendas é viável para esse aspecto, qual que é a próxima fase disso? A gente vai pegar isso aí e vai lá conversar com cada pessoa das áreas principais, né? Então, quanto maior a empresa, mais trabalho. Conversar com as pessoas das áreas, para quê? Com as pessoas da área, eu vou entender se aquilo que o chefe dela espera que ela faça, ou entende que a função dela, é o que ela entende também. Se tem alguma coisa que era para ela fazer que ela não tem essa visão, que ela não tem ciência, ou se tem alguma coisa que ela faz e que as pessoas não sabem. Então, começar a bater um pouco disso. Mas vamos voltar aqui para o organograma, só para vocês poderem entender. O que ele é? Nada mais do que desenhar um organograma aqui no Excel, começar a colocar os cargos, salários. Para quê? Para eu conseguir colocar o salário da pessoa aqui e ele poder me projetar qual que é o custo total dessa pessoa, inclusive com benefícios. Assim eu consigo ter uma visão clara do custo da minha empresa como um todo. Ele traz aqui todos esses custos e me dá também um ponto de equilíbrio. De qual se for um negócio menor, né? Um negócio maior é mais complicado, mas ele me dá um ponto de equilíbrio. Quanto que eu teria que vender a mais para manter a mesma lucratividade ou a mesma margem? Tudo isso. Então, feito o meu bom e velho organograma funcional aqui, jogar ele para lá para vocês poderem saber do que eu estou falando. Fiz o organograma funcional atual
projetado, orçamento. Nessa fase aqui, ó, até colocar uns detalhes aqui. Fiz o organograma atual da empresa. O que eu faço? Aprovo ele com o cliente e líderes. Todo mundo vai falar que realmente aquilo ali que eu montei é de fato a estrutura da empresa hoje. Depois, vou lá e fase 1 para fazer um organograma projetado. Reunião com as lideranças, muita anotação para você poder ter base para explicar para o diretor, sócio, dono da empresa, o que for, por que disso. E depois, aprovação da estrutura projetada. Aprovei a estrutura projetada, start no organograma orçado. Depois, apresentação e aprovação do organograma. E aí a gente está no início do trabalho ainda, né? Depois disso, aprovei, aí sim eu vou começar a passar para o plano de contratação. Primeira fase do plano de contratação. Adianta eu ter um líder sem ter equipe? Ou adianta eu ter equipe sem líder? Não tem fórmula mágica aqui. Você precisa definir as áreas que eu posso ampliar o time, mantendo a mesma liderança. Então, plano de contratação. O que eu sempre sugiro? Primeiro, eu vou contratar. Claro, tem toda a questão daquilo que é essencial naquele momento. Então, primeiro, normalmente, comercial e produção. Por quê? Eu preciso vender e eu preciso produzir. Se eu vender e não produzir, eu não tenho como dar tratativa, mas também se eu produzir e não tiver venda, vou jogar dinheiro fora. Então, comercial e produção. Se fosse assim, as áreas, mas depende da maturidade da empresa. Pode ter empresa que não está precisando de comercial, né? Não está precisando de produção. Depois, você vai para administrar. Aí depois você vai para gente, administrativo, financeiro, gente, e por aí vai. Mas pode ter, minha empresa é tecnológica, então a sua produção é tecnologia. Então, você vai fazendo por área. Outra coisa muito importante, definir áreas que eu posso expandir a equipe sob a mesma liderança e depois contratar uma liderança para dividir essa equipe. Então, áreas que têm a possibilidade de expansão. O que eu faço? Primeiro, eu vou expandir o time, liderança. Depois, o que eu vou fazer? Aí eu vou contratar uma nova liderança e dividir o time. É uma possibilidade. Outra possibilidade é a questão de trazer lideranças que podem compor o seu próprio time. Contratar líderes para que eles estruturem o time deles. O que seria eles estruturarem o próprio time? Você contrata um gerente comercial para ele contratar a equipe comercial. Você não tem que ficar lá contratando todo mundo. Se você fez uma boa contratação de um gerente comercial, ele vai poder equilibrar o time dele. Perfeito. Fiz o organograma orçado. O que eu vou fazer? Eu vou começar a mapear as atividades e habilidades dos cargos. Primeiro, mapear as atividades. Então, você vai fazer um plano de cargos, plano de funções da empresa. Ou seja, avalia o que a empresa tem de pessoas nas áreas, o que são as atividades de cada uma delas, o que elas deveriam fazer, o que elas estão fazendo. Então, basicamente, você vai ver o que, conversar com as pessoas, entender o que elas fazem e comparar isso com o que a equipe deveria executar. Mapeei as atividades dos cargos com o que a equipe executa e o que ela deveria executar. Beleza, mas como fazer isso? Eu vou mostrar para vocês uma estrutura bem simples aqui. Gente, lembrando que depende do nível do seu contrato, tá? Ou daquilo que você quer entregar. Mas basicamente você teria um plano de contratação aqui nesse formato. O que seria? O cargo, o resumo das atividades. Você vai começar a detalhar o que são as rotinas dele, o que ele tem que realmente executar. Você vai mapear depois quais são as competências necessárias. Então, assim, você poderia tratar pelo bom e velho chá: conhecimento, habilidades e atitudes. Dependendo, se você quiser mudar um pouquinho, você pode colocar lá conhecimentos, habilidades e atividades que ele quer executar. Mas vou mostrar um pouco depois disso aqui, tá? Então, basicamente, você vai começar a documentar para cada cargo. E aí, se você quiser fazer um plus, se você estiver fazendo um plano de cargo e salário, você pode trazer aqui os níveis júnior, pleno e sênior, as qualificações que a pessoa precisa ter para passar de um para o outro, pode ser tempo de empresa, habilidades, atividades, conhecimento, cursos. E depois você pode fazer uma pesquisa salarial aqui em algum sistema de pesquisa, ou você mesmo pode fazer e ligar, mas fazer uma pesquisa salarial para poder pegar o que são as atividades de cada área e depois começar a mapear quais são as áreas que tem ou não pessoas para você começar a
concluído o seu plano. Mapeei, o cliente aprovou, ele entendeu que é importante ele saber quais são as pessoas que ele tem, importante saber quem ele quer contratar, ele aprovou o custo desse plano. Agora a próxima fase, mapear as atividades de cada pessoa, depois você vai voltar aqui e vai verificar quem são as prioridades de contratação. O que eu sugiro de prioridade de contratação? Primeiro, as áreas, né? Comercial, produção, administrativo, financeiro, mas depende da empresa e do momento, tá? Depois, independente da área, você tem duas formas que eu acho interessantes de você fazer um plano de contratação. Primeiro, você vai fazer pela possibilidade de expansão da área. Pega uma área, por exemplo, eu preciso expandir a área comercial. Eu tenho 5 vendedores debaixo de um gestor. Eu consigo subir isso para 8 vendedores e depois dividir essa área em duas, trazendo um novo supervisor, um novo gerente? É possível, então vou começar por essas áreas. Não é possível, eu preciso contratar pessoas porque eu preciso montar áreas diferentes. Começo contratando o líder, de forma que ele tenha a capacidade de contratar as pessoas que você precisa. Com isso, você começa a estruturar o plano de contratação. Então você vai começar a listar as pessoas e onde elas estão que deveriam ser contratadas. Por fim, para você poder complementar esse material, você faz um pequeno esboço do plano de contratação. O que é um plano de contratação? Uma lista de pessoas a serem contratadas. Então, vamos colocar aqui. A estrutura é essa daqui. O que você vai entregar de plano é, momento 1. Isso tem que ter uma lógica, né? Primeiro eu vou trazer o gerente comercial. Ou, até melhor, fazer um caso que é bem conhecido aqui. Eu preciso trazer um gerente de marketing. Por quê? Porque eu vou trazer um gerente de marketing e no momento 2, ele vai começar a compor o meu time de marketing. Ele vai contratar o analista de redes sociais, ele vai contratar o produtor de conteúdo, ele vai contratar o videomaker e por aí vai. Então, depois, esse aqui é o momento 2, esqueci de colocar, momento 2. Momento 3, aí eu vou trazer, por exemplo, já que eu estou trazendo toda essa estrutura aqui, estou fazendo, vou colocar aqui que ainda vou contratar um. Depois que todas essas pessoas tiver estruturado, aí eu vou trazer um gestor de tráfego. Por quê? Essas pessoas vão começar a produzir material e depois o gestor de tráfego vai começar a fazer patrocínio desse material que foi criado aqui. Feito isso, no momento 3, eu vou começar a trazer analista comercial. Por quê? Depois que eu trouxer analista comercial 1, 2 e 3, aí sim, no momento 4, eu vou trazer meu gerente comercial. E por aí vai, aí depois o fiscal, tudo aquilo que eu estou vendo que está faltando lá no plano de contratação. E como como que eu vou contratar essas pessoas? Como que eu vou me organizar para contratar essas pessoas? Vamos lá. Então, partindo para a etapa final, ficha de contratação. O que você vai fazer no final desse planejamento? Você já fez tudo que devia ter feito. Avaliou a estrutura atual da empresa. Avaliou a estrutura projetada de acordo com a equipe, as lideranças, de acordo com o empresário ou gestor, quem estiver à frente do negócio. Fez um organograma orçado, viu quanto custa, viu que faz sentido aquelas contratações. Mapeou as atividades e habilidades que as pessoas executam e aquelas que elas deveriam executar. Pelo menos das áreas principais que você está mapeando. Lembre-se, quanto maior o negócio, mais você deve dividir as áreas. Fez um plano de contratação. Quem são as pessoas principais, de acordo com a necessidade da empresa e com aquela lógica que eu expliquei ali. Ótimo. Agora você vai preparar uma estrutura para direcionar a contratação de fato. Você vai fazer o quê? Uma ficha contratual. Uma ficha simples. Você vai pegar uma ficha e vai desenhar para o cliente de forma simples numa folha A4. Isso pode estar junto com o plano de contratações, o plano de cargos, e atividades, cargos e salários. Vai colocar aqui o básico, né? Nome da pessoa, cargo, o CBO. Pode colocar o chefe imediato, a liderança, o setor, o que você quiser. O cabeçalho fica de acordo com aquilo que você entende que é necessário. Mas o importante são as 4 colunas que você precisa ter aqui, que são principalmente. Você pode colocar a questão do chá aqui, né? Que é conhecimento. O que você traduz de conhecimento, Carlos? Para mim são hard skills. Conhecimentos tangíveis. São mais técnicos. Depois, habilidades. O que ele precisa conhecer? O que ele precisa ter de habilidade? Seja habilidade de tratativa de pessoas, postura, boa comunicação. Então são soft
skills. Eu coloquei errado aqui. Depois, você vai colocar aqui as atitudes da pessoa. Atitudes são a postura das pessoas. Para mim, atitude é a postura da pessoa diante da vida. Então, por exemplo, uma atitude proativa, a forma que ele reage a algumas coisas. Tem um conceito muito interessante para mim de feedback, que eu acho que é muito bom, que ele fala sobre o seguinte: você tem uma situação, alguém teve uma atitude, e isso gerou um determinado impacto. Então, essa atitude aqui é a forma que a pessoa reage diante de situações. Alguém, um consultor, um cliente reclamou de algo que ele não acha correto. Qual foi a atitude dele? Foi reativa? Ele ligou para o cliente e quis tirar a satisfação? Ou ele sabe entender aquela questão, entender o momento do cliente, voltar para dentro da empresa, tratar isso diretamente com o gestor dele, planejar a melhor forma de ir lá e apresentar para o cliente fatos de que aquele trabalho não foi uma questão de ter ficado mal feito, mas sim que não foi bem absorvido pela equipe ou que não foi no momento certo, independente da causa, mas tentar reverter a situação. Então as atitudes são a forma que a pessoa reage, é a reação dela diante das situações. A pessoa não teve, durante muito tempo, ela estudou, não conseguiu emprego. Qual foi a reação que ela teve sobre isso? Ela fez cursos, se empenhou, trabalhou em outras atividades que não era da área dela? São essas questões aqui em atitudes. E por fim, eu colocaria aqui cursos e certificações, que é aquilo que eu quero que a pessoa tenha. Eu quero um consultor, ele tem que ter CRC? Ele tem que ter, CRC não é um curso, mas é uma prova. Ele tem que ter CN aí? Ele precisa ter algum curso específico? Então, voltando aqui, qual é o resumo? Conhecimento é aquilo que a pessoa estuda, é aquilo que é técnico, de uma área específica. Habilidade não está ligada diretamente a uma área. É como que essa pessoa, são habilidades que vão ajudar ela a pegar esse conhecimento e aplicar na prática. Atitude são as reações das pessoas diante daquilo que acontece no dia a dia. E os cursos são as qualificações, as certificações, são as validações sociais que eu quero que essa pessoa tenha. Você desenha esse quadro, deixa eu ver se eu consigo colar isso aqui de alguma forma, lá no nosso Mind. Depois eu vou lá e faço as fichas de contratações de cada área e entrego para o cliente. Imagina a estrutura que ficaria um trabalho como esse numa empresa que tem 10, 15, 20, 30 funcionários, ou num setor determinado. Então, isso aqui é a base para você fazer uma entrega. Carlos, mas acaba por aqui o trabalho? Não, gente, o trabalho de consultor, ele tem a capacidade de se replicar dentro da empresa, trazer novas demandas. O próprio trabalho do consultor faz com que surjam novas demandas, independente do cenário. Eu tenho uma empresa de consultoria. Se eu colocasse um consultor lá todos os dias sentado, o dia inteiro, para avaliar o negócio, ele ia achar várias coisas. Tanto é que eu já fiz isso algumas vezes. Trouxe gente de fora para ficar mapeando processos e melhorando a nossa estrutura. Mas aí depende do momento de cada empresa, né? Para o estado da empresa jovem, tem poucos anos, né? Então, acaba que a gente absorve algumas pessoas, mantém outras, mas eu gosto de ter essa visão externa, tá? Então, terminou isso aqui, você já pode começar um mapeamento de fluxos operacionais, criar fluxos de atividades, porque as pessoas vão precisar disso na hora que entrarem novas pessoas, na hora de replicar o conhecimento, na hora de renovar o time, se alguém sair, e N outras possibilidades. Esse é um trabalho muito bom, que eu acho que eu recomendo toda empresa fazer isso em alguns momentos durante seu crescimento, até pelaquela velha máxima: o que te trouxe até aqui não é o que vai te levar para o próximo nível, mas é aí uma escolha de cada empresário, como que ele quer ver. Você que é empresário e precisa fazer isso, mostra o vídeo para o seu time, ou, se quiser, liga para a gente, entre em contato, a gente pode resolver isso aqui para você e muito mais coisas. Mas, no mais, pessoal, era isso aqui que eu queria trazer para vocês hoje de conhecimento. E se você não notou, lá no organograma funcional, lá no organograma orçado, a gente falou de ponto de equilíbrio, custo de pessoal, custo de benefício, análise de resultado, várias áreas que iam influenciar muito e ia carecer muito de informações financeiras, contábeis e gerenciais. Então, eu vou ficando por aqui. Se você gostou, dá o like, como eu disse, assina aí o nosso canal, se inscreve
Marca o sininho lá para você receber as notificações. Quer ver um pouco mais do meu dia a dia, do dia a dia dos consultores? Segue a gente nas redes sociais. Carlos Pires Consultor, em qualquer rede social. E Pro Resultado, ou Resultado em Foco. Qualquer demanda, qualquer coisa que a gente possa ajudar, vocês deixam aqui no comentário ou entra lá no site, manda uma mensagem, que nosso time vai estar à disposição para atender vocês da melhor forma possível. Muito obrigado, boa noite e até a próxima.